No primeiro dia em que pisamos no colégio, aprendemos que os estudos são uma promessa. Estudamos para passar de ano, tiramos boas notas para ir bem no vestibular e assim sermos aceitos nas faculdades. E em algum momento ganhamos um diploma, o papel que prova para a sociedade que estamos aptos a ser alguém. Dentro dessa lógica, estudar perde o seu real significado. Não nos esforçamos para a nossa própria evolução, mas para fazer parte do sistema. Para ele trabalhamos, nele existimos. Mas somos o que, afinal? Um arquiteto, engenheiro, advogado, médico, um especialista em TI? Sim, é isso mesmo. Você se torna uma profissão. Perde-se totalmente a individualidade. E se ela ainda existe, ela não é livre, pois até os pensamentos passam a ser milimetricamente moldados por algoritmos. Somos bombardeados por propagandas e entretenimento, e tornamo-nos o que o sistema deseja. Há apenas uma forma de escapar desse cenário: ser impopular e original, ter coragem de seguir aquilo que Robert Frost, um grande poeta americano, chamou de o caminho menos trilhado. Mas o que é esse caminho? É ir contra o que a maioria faz. Hoje, por exemplo, vivemos em um mundo enlouquecido pelo ego, pela luxúria e pelo ódio. Claro, um grande facilitador desse processo é estudar de maneira correta. Algo que pode ser orientado por 3 perguntas fundamentais. O que é que eu não sei? Do que já sei, o que pode melhorar? Isso me interessa? A terceira pergunta é a mais crucial. Sem ela, todo o estudo se torna inútil. O que proponho não é um estudo profissionalizante, no qual muitas vezes somos obrigados a aprender o que não nos interessa, mas um estudo diferente, aquele que liberta. Nesse sentido, todo aprendizado que é enfadonho a ponto de não merecer ser superado não deve entrar em pauta. No entanto, é preciso distinguir isso da dificuldade natural de certos temas. A pergunta correta não é "isso é difícil", mas sim "será que isso vale o esforço?". Se a resposta for positiva, então o próximo nível são as técnicas de estudo. Nesta parte, o recomendado é que cada um desenvolva a sua própria forma de estudar. Contudo, a armadilha de quem começa a estudar é ter o pensamento de que qualquer caminho serve. Mas não basta sentar, abrir um livro e começar a ler. Por isso é importante você conhecer os principais modelos de estudo e, se possível, testá-los um por um, para depois você fazer o seu próprio modelo. A seguir, vou colocar de maneira resumida os mais famosos, tá? Só para você ter uma noção. Primeiro, técnica Feynman, onde a ideia central é aprender ensinando. Primeiro você escolhe o tema. Depois você explica como se estivesse ensinando a uma criança. Em terceiro, você identifica onde travou ou complicou acerca do tema que você está tentando explicar. E depois você volta ao material e tenta simplificar aquilo que está difícil. Segundo, recordação ativa, onde a ideia central é fazer o cérebro lembrar em vez de reler. Ele funciona de uma maneira bastante simples também. Você primeiro estuda o conteúdo, depois fecha o material, depois tenta lembrar de tudo que você viu, tentando escrever ou falar em voz alta, não importa, e depois você confere se o que você falou ou o que você escreveu está certo ou errado. Terceira técnica, repetição espaçada. Nesse, a ideia central é revisar no tempo certo antes de esquecer, ou seja, você vai seguir o ciclo natural de esquecimento do seu cérebro. Geralmente, você deve revisar o conteúdo em intervalos crescentes, então você estuda o conteúdo hoje, revisa daqui a 3 dias, depois revisa depois de 7 dias, depois de 30 dias e por aí vai. Na verdade, esses intervalos, quem vai definir é você. Eu, por exemplo, quando eu estudo um conteúdo, no mesmo dia, depois de umas 6 ou 7 horas, eu esqueço 50% desse conteúdo. Então, eu tenho que revisar o conteúdo no mesmo dia que eu estudei, para depois fazer a sequência de 3, 7, 14, 30. Quarta técnica é chamada de técnica Pomodoro. Essa é bastante famosa, porque a ideia central dela é fazer com que o foco da gente seja diminuído em pequenos espaços de tempo. Essa técnica ficou muito famosa porque hoje em dia a gente tem o TDAH correndo solto pelo mundo. E como é que ela funciona? Ela funciona em sequências de foco e descanso, sendo que a maneira mais simples de se fazer o Pomodoro é 25 minutos de estudo focado para 5 minutos de pausa. E a cada 4 ciclos você faz uma pausa maior. Em quinto lugar, nós temos os mapas mentais, onde a ideia central é tentar organizar
o conteúdo estudado de maneira visual. Então você colocar o tema principal no centro e fazer ramos com ideias secundárias, e dentro dessas ideias secundárias colocar alguma espécie de reflexão, de palavra-chave, de conexão, algum desenho. Porque o nosso cérebro, no fim das contas, ele é muito visual. Então, quanto mais visual for o mapa mental, mais seu cérebro vai ter facilidade de revisar aquilo e de manter aqui dentro, né? A sexta técnica é o estudo intercalado, onde a ideia central é misturar conteúdos relacionados. Ou seja, ao invés de você num dia só estudar matemática durante 6, 7, 8 horas, por que você não pode pegar, por exemplo, física e química, que também envolvem contas, e tentar intercalar? Então você começa 2 horas de matemática, 2 de química, 2 de física, aí no final você volta para matemática. Isso vai fazer com que o seu cérebro ele se canse menos do tema. Eu falo do ponto de vista do desgaste mental mesmo. Nesse sentido de tentar evitar o desgaste mental, o Pomodoro e o estudo intercalado, eles são muito parecidos. A sétima técnica, e para mim a mais importante, é a leitura ativa. A maioria das leituras que nós fazemos são leituras passivas, ou seja, aquelas leituras onde a gente simplesmente passa o olho pelo texto. Só que simplesmente passar o olho pelo texto não é tão efetivo. O cérebro entende que o texto que nós estamos passando o olho, ele não tem tanta importância, e por conta disso, ele é facilmente esquecível, porque aquela memória, ela não vai para a memória de longo prazo, mas fica lá na de curto prazo, se é que você me entende. Então, para você fazer essa interposição da leitura passiva para ativa, e, consequentemente, passar as coisas que você está lendo para a memória de longo prazo, você tem algumas etapas que devem ser observadas. Mas antes de qualquer etapa, uma coisa que você tem que ter na mão é sempre uma caneta ou um lápis. Com ele, você vai dar uma olhada geral sobre o texto, passar o olho por cima mesmo. Depois dessa olhada geral, você vai tentar criar algumas perguntas. Depois de criar algumas dessas perguntas, aí que você lê o texto, né? Depois que você lê o texto, você faz um resumo sem olhar para o texto. E depois que você faz um resumo sem olhar para o texto, você revisa o seu resumo. E no fim das contas, se você prestar atenção, você vai perceber que essas técnicas se complementam. Nada impede, por exemplo, o uso do Pomodoro em conjunto com a leitura ativa. Mas ainda há uma última coisa a ser dita. Os conhecimentos que você estuda, para realmente libertarem, precisam ser colocados em prática, seja refletindo sobre eles, repassando-os adiante ou simplesmente resolvendo questões. Se o tema de interesse for, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é possível encontrar vestibulares ou mesmo o próprio Enem tratando sobre o tema. Mas caso você esteja estudando um assunto mais específico, também é possível pedir ajuda às inteligências artificiais, solicitando, por exemplo, a elaboração de questões para se testar. Por fim, lembre-se, coma bem e durma melhor ainda. O conhecimento é a única coisa que liberta.